Olá, boa tarde pessoal, boa tarde. Passando aqui pelo canal, nessa tarde de quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Pessoal, eu vou falar aqui de um assunto que eu gosto de falar, que é preciso ser falado e que não podemos deixar de falar e deixar cair no anonimato, deixar cair no esquecimento. Vocês estão acompanhando aí nos últimos dias aí os descalabros, os acontecimentos aí no nosso país. E eu gosto de discutir sobre esse assunto com alguns colegas aí. E eu vejo muitos deles falando assim: ah, eu não tô nem aí para governo, eu não tô nem aí para política, eu não tô nem aí para esses acontecimentos aí. Se eu trabalhar eu como, se eu não trabalhar vai ser do mesmo jeito e eu não dependo de governo. Aí eu fico pensando, essas pessoas elas não conseguem enxergar o dia do amanhã. Essas pessoas elas não se recordam do passado que elas viveram, elas não se recordam do passado que os nossos antepassados viveram, que passaram por aqui. Porque o nosso país, para quem estuda, para quem tem conhecimento, sabe que o nosso país sempre foi uma briga constante, desde o seu nascimento, desde a sua existência. São várias guerrilhas, são várias, sabe, já passamos pelo período militar, que muitos dizem que foi ditadura, mas não foi ditadura. Simplesmente naquela época se combatia a implantação do comunismo em nosso país. Porque em todos os lugares do planeta aonde esse maldito comunismo passou, onde esse maldito comunismo criou, só se vê desgraça, só se vê sofrimento das pessoas. Se alguém me apontar um país dirigido pelo esse partido nefasto de esquerda, me fala aí que eu não conheço. Porque o povo de Cuba vive numa miséria desgraçada. Venezuela, nem cachorro e gato lá existe mais, que o povo, de tanta necessidade, comeram todos os gatos e cachorros. Nicarágua, você sabe como é que é. El Salvador, Congo e tantos outros países aí. A gente ainda tá indo pro buraco aí, nosso vizinho aqui. E muitos outros países aí, que não vou falar todos aqui, mas a gente sabe. Eu me interessei em ler um livro que conta a história da riqueza de nações que outrora foram prósperas e que hoje vivem no calabouço da miserabilidade. E há 25 anos atrás, apenas 25 anos atrás, a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Prosperidade, castelos, riquezas, sabe? Muitos era considerado e conhecido como a Suíça sul-americana, assim como a Argentina outrora foi considerada a Londres da América, né? E nesses últimos dias, o judiciário, junto com essa esquerda maldita, eles estão avançando. E como é que eles estão avançando? Eles conseguiram trazer essa imprensa maldita para apoiar todos os descalabros dele. Você não vê esses acontecimentos, só quem realmente se interessa pelo assunto, só quem vê as mídias independentes, que sabe do que eu estou falando, porque a imprensa maldita não publica. Foram caçados 4 deputados estaduais da direita. Foram caçados um deputado federal ontem. Vai ser caçado agora. O próximo passo dele é caçar um senador da República. Hoje saiu a lista de 6 políticos da direita que provavelmente serão caçados. Deputado federal, deputado estadual, senador. E o ex-presidente vai ser caçado os direitos políticos dele. É o que estão comentando aí. Esse papo tá rolando aí na internet aí. Porque essa esquerda ela tá avançando
com a chancelamento do judiciário. Um judiciário que descondenou um bandido, tirou ele da cadeia e trouxe ele para o cenário de novo, para justamente ele implantar esse regime comunismo, esse regime ditatorial. Aí tem uns deputados e uns senadores que não fazem nada. Tem alguns lutando, tem outros brigando, mas tem outros que não fazem nada, que eles falam assim, igual essas pessoas que falam, igual anteriormente eu comentei, não é comigo, deixa pra lá. Igual muitos colegas aí falam aí, não depende disso daí, eu não quero falar disso. Tá. Como eu vou lembrar aqui de novo. Você não pensa no amanhã, nos seus filhos, nos seus netos, nas próximas gerações, porque você talvez já até se esqueceu que você teve antepassados que passaram por essa terra. Muitos que comentam assim, eu acho que nem se lembra dos seus antepassados que viveram nessa terra. E também não está pensando nos seus entes que vão ficar aqui quando todos nós partimos. A única certeza que nós temos nessa vida é que vai chegar o nosso dia de todos nós partir. Mas vai indo embora uns e vai chegando outros. E eles não vão ter o privilégio de viver num país tropical, lindo, maravilhoso, soberano, riquezas e liberdade. Então, voltando aqui, dia 31 vai ter um movimento aí que é para a gente mostrar para a esquerda, que é para a gente mostrar que o Brasil ainda vive de um regime presidencialismo, que nós ainda vivemos num regime parlamentarismo, que aqui não se plantou ainda o regime comunista de um partido só, que nem China. China não existe dois partidos, só existe um. Cuba não existe, só existe um. Venezuela também não existe. Nicarágua não existe. El Salvador não existe. Então nós ainda não vivemos ainda, apesar de que eles estão avançando na implantação desse regime, nós ainda vivemos num país onde qualquer cidadão pode lançar uma candidatura e concorrer a um pleito aí, seja ele em qual esfera for federal, estadual, municipal e por aí adiante. Então, dia 31 agora de maio, a gente tem que mostrar que o nosso Brasil vivemos num país parlamentarismo e presidencialismo. Não num regime fechado e não num regime de rei. Que tem um cidadão aí que era para estar aguardando a nossa Constituição, rasga a Constituição todo santo dia, acha que é o rei do Brasil, que manda e desmanda no Brasil, e se o povo não se juntar e não mostrar que isso ainda não existe no Brasil, realmente vai acontecer. E o que vamos deixar para nossos filhos e netos vai ser aquilo que nós não gostaríamos de viver, mas porque nós não lutemos, nós vamos deixar essa herança maldita para eles viver. A dor do comunismo. Então, eu vou falar aqui, meu canal é insignificante, é pequeno, não alcança muitas pessoas, mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. Quando aconteceu lá, desculpa, lá atrás, que prenderam os judeus, os alemães, os romanos, que prenderam lá para ceifar a vida deles, chegava os seus opositores, levou o judeu, o romano, o alemão e esqueci agora o outro agora, eram quatro, os quatro eram cinco, não faziam nada. Não é comigo, deixa pra lá. Um dia vinha levava embora para ceifar a vida deles, né, para dar cabo. No outro dia, pegava o outro. Por último ficou o alemão ficou sozinho. Aí ele falou, já levaram meus companheiros, tudinho que estavam aqui comigo, ficou só eu. Quando chegaram para levar ele não teve força para lutar, porque cada vez que levava um, ele não fazia nada, e assim foi, essa história está escrita, quem lê, quem conhece sabe do que eu estou falando, e é exatamente o que vai acontecer se nós não sairmos para ruas
não mostrarmos que nós queremos continuar vivendo num país livre e libertado, num país regime parlamentarismo e presidencialismo, que nós não vamos aceitar um regime fechado e nem regime de rei, que aqui não tem reis. A época do rei já passou. Então, quando eles estão levando aí, caçaram 4 deputados, e nenhum desses deputados que foi caçado, os estaduais e os federais, já foram caçados 5 essa semana. Foram 4 deputados estaduais e um deputado federal. Estão falando aí a grandes letras que o próximo vai ser o Sérgio Moro, senador. Depois já estão falando que vai caçar o Magno Malta, vão caçar o Nicolas, vão caçar o não sei o que Ferreira, vão caçar todos os que estão se levantando aí, mostrando o desgoverno que está aí. Eles estão ceifando. Então, se nós não se levantarmos agora, vai acontecer com nós o que aconteceu lá no passado. Vão implantar aqui o regime que implantaram em Cuba, vão implantar o regime que foi implantado na Venezuela, como esse governo miserável dos Kirchner estão implantando na Argentina aí, e outros países aí, não só da América, mas também da América Central e de outros países aí, tá bom? O que acontece? Nós não podemos deixar essa herança maldita para nossas futuras gerações. E temos que combater, nós temos que combater. Essas pessoas aí de direita, que são canais fechados, imprensa fechada, agora estão falando que vão fechar a Jovem Pan e a Revista Oeste. E mais outras imprensas independentes para ficar só com essa imprensa maldita aí, corrompida, corcomida, vendida. Esse tal do consórcio, esse consórcio aí, liderado aí pela rede de esgoto maldito, lixo de televisão. Eles querem ficar só eles, porque eles vão ficar do lado do governo, eles vão falar só aquilo que o governo quer, mas através disso vai gerar rio de dinheiro para o bolso deles, e aí vai ficar todo mundo aceitando isso daí. Porque esses caras aí que estão sendo ceifados, que estão sendo tirados de circulação, não teve dinheiro em cueca, não teve dinheiro em mala, não teve negociado em pleiteira, não teve sítios, não teve apartamentos, não teve ministérios sendo vendido, corrompido, não teve bancos, não teve empreiteira, não teve Petrobras. Vocês podem procurar aí, ó. Tem 22 inquéritos aí querendo incriminar o Bolsonaro, um deles, e muitos outros de direita aí. Mas você não vai achar um. Eu desafio aqui um que prove que alguém tá respondendo inquérito com essas evidências de dinheiro em cueca, dinheiro em mala, apartamentos, sítios, Petrobras, BNDES, Caixa, empreiteira e por aí afora, que nem vocês sabem aí. Não tem. O Bolsonaro não responde um processo por corrupção. Não responde um processo por corrupção. Não responde um processo por probidade administrativa. Ele responde aí porque foi no enterro de mulher que morreu, rainha que morreu, em 7 de setembro, que foi comemorar o 7 de setembro, que resgatou o orgulho do brasileiro de torcer pelo seu país, pelas cores do seu país, pela sua bandeira. A bandeira do Brasil era jogada, pisoteada, era feito de lixo aí, por essa esquerda maldita aí. Foi um cara que resgatou o orgulho de ser brasileiro e está sendo processado por isso daí, querem incriminar ele, querem caçar os direitos políticos dele por causa disso daí. Eu tenho as minhas diferenças com o Bolsonaro em algumas coisas, eu tenho, mas eu sei que ele lutou pelo nosso bem-estar. Como ele falava todo dia, o governo tem que sair do cangote do cidadão brasileiro. A gente não pode deixar nossa futura geração sentir a dor do comunismo. E é o que vai acontecer se a gente não se levantar agora, mas antes tarde do que nunca. Tá bom? Eu deixo esse recado aí. Tô tentando aqui, eu acho que eu comi um negócio ali, tô tendo uma queimação aqui, sabe? Mas isso aí é coisinha à toa, daqui a pouco passa. Tá bom, pessoal? Então eu quero deixar esse recado. Dia 31 agora vai ter um evento. Hoje eu vou assistir uma live que vai vir um cara da Petrobras
um diretor da Petrobras, vai vir um advogado, que ele vai explicar esse maldito desse governo aí, tá anunciando aí a baixa dos combustíveis aí, porque sabia que ia ter uma greve, foi convocada uma greve geral dos caminhoneiros para dia 11 de junho, e ele, para tentar calar a boca aí, ele tá fazendo a mesma coisa que aquela maldita daquela Dilma fez, aquela jumenta fez para negócio das pedaladas lá. Esse governo, esse desgoverno aí vai fazer a mesma coisa para tentar ludibriar os caminhoneiros para não ter a greve. Mas vai um cara hoje, vou assistir essa live ao vivo no canal do Dr. Marcelo Suave, não vou perder, 8 horas da noite, que ele vai explicar que é uma farsa essa baixa dos combustíveis aí. É um golpe que esse maldito desse governo está implantando aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Abraço.